Continuação da narrativa. Retornaremos agora ao exame da evolução material através das rondas. Conforme dissemos, a matéria na segunda ronda pode ser considerada como de duas dimensões, em sentido figurado, mas cumpre advertir uma coisa. Esta expressão livre e figurada pode considerar-se, até certo ponto, como vimos, equivalente à segunda característica da matéria, a que corresponde à segunda faculdade perceptiva ou segundo sentido do homem. Esses dois graus conexos da evolução acham-se, porém, associados aos processos em curso dentro dos limites de uma só ronda. A sucessão dos aspectos primários da natureza aqui está ligada. A sucessão das diferentes rondas tem relação, repetimos, com o desenvolvimento dos elementos em sentido oculto. Fogo, ar, água, terra. Estamos ainda na quarta ronda e o nosso catálogo não vai além deste ponto. A ordem em que acabamos de nomear os elementos é a correta do ponto de vista esotérico e nos ensinamentos secretos. Newton estava certo quando falou das potências do fogo, do ar, da água e da terra. A terra, tal como a vemos hoje, não existia antes da quarta ronda, que foi o período em que surgiu a nossa Terra geológica há centenas de milhares de anos. O globo era, diz o comentário, incandescente, frio e radiante, como os seus homens e animais etéreos durante a primeira ronda. O que para a nossa ciência atual parece contraditório e paradoxal, luminoso e mais denso e pesado na segunda ronda, aquoso durante a terceira. Inverteu-se, deste modo, a ordem dos elementos. Os centros de consciência da terceira ronda, destinados a desenvolver-se na humanidade que hoje conhecemos, chegaram à percepção do terceiro elemento, a água. Se tivéssemos que basear as nossas conclusões nos dados e informações dos geólogos, diríamos que não existia água verdadeira, mesmo durante o período carbonífero. Afirma-se que massas gigantescas de carbono, anteriormente difundidas na atmosfera sob a forma de ácido carbônico, foram absorvidas pelas plantas, ao mesmo tempo em que uma grande parte deste gás se misturava com a água. Agora, se assim foi, se devemos crer que todo o ácido carbônico que serviu para formar as plantas e deu nascimento ao carbono betuminoso, a lignita, etc., e que contribuiu para a formação dos calcários, etc., se devemos crer, dizíamos, que todo ele se encontrava em suspensão na atmosfera sob a forma gasosa. Teriam então existido mares e oceanos de ácidos carbônicos líquidos. Mas como poderia o período carbonífero ser precedido pelo período devoniano e siluriano, e dos peixes e molúsculos em face daquela teoria? Ademais, a pressão barométrica devia ser, a esse ponto, várias vezes superior à pressão de nossa atmosfera atual. Como podiam suportá-la organismos tão simples como os de certos peixes e molúsculos? Existe um livro curioso de Blanchard acerca da origem da vida, em que ele aponta algumas estranhas contradições e confusões nas teorias de seus colegas. Recomendamos essa obra à atenção do leitor. Os centros de consciência da quarta ronda
acrescentaram um estado de matéria, a terra, aos outros 3 elementos em sua atual transformação. Em suma, nas rondas precedentes, nenhum dos chamados elementos existia tal como é hoje. Quanto esteja ao nosso alcance o fogo, devia ser o akasha puro, a primeira matéria do magnum opus, dos criadores e construtores, aquela luz astral que o paradoxal Eliphas Levi ora chama corpo do Espírito Santo, ora Baphomet, o bode andrógeno de Mendes. O ar devia ser o azoto, o sopro dos sustentáculos da cúpula celeste, na alegoria dos místicos maometanos. A água, aquele fluido primordial que, segundo Moisés, foi necessário para formar uma alma vivente. Estariam assim explicadas as discrepâncias flagrantes e as asserções anticientíficas que constam do Gênesis. Separa-se o primeiro capítulo do segundo. Leia-se o primeiro como a escritura de Eloístas e o segundo como o de Jeovistas, estes muito posteriores àqueles. Ver-se-á, lendo nas entrelinhas, que é sempre a mesma a ordem em que apareceram as coisas criadas: fogo, luz, ar, água, homem ou terra. Porque a frase do primeiro capítulo, o Eloísta, no princípio, Deus criou o céu e a terra, é uma tradução errônea. Não eram o céu e a terra, mas o céu duplex, o céu duplicado, o superior e o inferior, ou seja, o desdobramento da substância primordial que era luminosa em sua parte superior e obscura na parte inferior. O universo manifestado em seu duplo aspecto, o invisível para os sentidos e o visível para nossas percepções. Deus separou a luz das trevas e criou depois o firmamento, ar. Que haja um firmamento no meio das águas e separe as águas das águas, isto é, as águas que estavam sob o firmamento, nosso universo manifestado e visível, das águas sobre o firmamento, os planos de existência invisíveis para nós. No capítulo seguinte, o Jeovista, as plantas e as ervas são criadas antes da água, da mesma forma que no primeiro a luz é criada antes do sol. Deus fez a terra e os céus e todas as plantas do campo antes que elas existissem na terra, e todas as ervas do campo antes que elas brotassem, porque o Senhor Deus, Elohim, ainda não havia feito chover sobre a terra, etc. Um absurdo, a não ser que se admita a explicação esotérica. As plantas foram criadas antes de as haver sobre a terra, porque então não existia a terra tal como é hoje, e a erva do campo antes de brotar como o faz agora na quarta ronda. Analisando e explicando a natureza dos elementos invisíveis e do fogo primordial a que nós estamos referindo, Elias Levi dá a este último invariavelmente o nome de luz astral. Para ele, é o grande agente mágico. Sem dúvida que assim é, mas tão só no que concerne à magia negra e aos planos inferiores do que chamamos éter, cujo número é o akasha. Até isso, porém, seria considerado inexato pelos ocultistas ortodoxos. A luz astral é simplesmente a antiga luz sideral de Paracelso, e dizer que tudo o que existe dela envolveu e que ela se conserva e reproduz todas as formas. Como aquele escreve,
é enunciar uma verdade só no que respeita à segunda proposição. A primeira é errônea, porque se tudo quanto existe houvesse envolvido por intermédio ou através do mencionado agente, este não seria a luz astral, já que a luz astral não é mais do que o veículo de todas as coisas, ou quanto muito o espelho em que se reflete o todo. Eliphas Levi a considera com razão uma força da natureza, por meio da qual um homem que a dominasse poderia semear a confusão no mundo e transformar a sua face, pois que é o grande arcano da magia transcendente. Citando as palavras do grande cabalista ocidental, nos termos em que foram traduzidas. Observação 180, registrado no livro A Magia e os Mistérios, por A. E. White. Continuação da narrativa. Conseguiremos talvez explicar melhor com o acréscimo eventual de uma ou duas palavras a fim de fazer ressaltar a diferença entre as versões ocidentais e as orientais do mesmo assunto. Diz o autor, a propósito do grande agente mágico. Segue o trecho. Este fluido ambiente que impregna todas as coisas, esse raio destacado do esplendor do sol, central ou espiritual, fixado pelo peso da atmosfera e pela força da atração central, a luz astral, esse éter eletromagnético, esse calórico vital e luminoso, é representada nos monumentos antigos pelo cinto de Ísis, que se enrosca ao redor de dois polos, e nas teogonias antigas pela serpente que devora a própria cauda, emblema da prudência e de Saturno, emblema do infinito, da imortalidade e de Cronos, o tempo, e não do deus Saturno ou do planeta. É o dragão alado de Medeia, a serpente dupla do Caduceu e o tentador do Gênesis, mas é também a serpente de bronze de Moisés rodeando o tal. Finalmente, é o diabo do dogmatismo esotérico e é, em verdade, a força cega. Não é cega, e Levi bem o sabia, que as almas devem vencer a fim de se libertarem das caldeias da terra, porque se não o fizerem, serão absorvidas pelo mesmo poder que primeiro as produziu e voltarão ao fogo central e eterno. Fim do trecho. Pareceu em certo momento que este grande arqueu havia sido descoberto por e para um só homem. J. W. Kelly, da Filadélfia. Para outros, no entanto, está descoberto, embora deva permanecer quase inútil. Até lá chegarás. Tudo aquilo é prático e correto, salvo um erro que já explicamos. Eliphas Levi incorre em grave equívoco ao identificar sempre a luz astral com o que nós chamamos a caixa. No volume 4 diremos o que ela realmente é. Mais adiante escreve Eliphas Levi. Segue o trecho. O grande agente mágico é a quarta emanação do princípio da vida. Nós dissemos que é a primeira no universo interno e a segunda no universo externo, o nosso, de que é o Sol, é a terceira forma. Porque o astro do dia, o Sol, não é mais que o reflexo e a sombra material do verdadeiro Sol central que ilumina o mundo intelectual invisível do espírito, sendo ele próprio o fulgor emanado do absoluto. Fim do trecho.
Observação 181. Registrado em Ibden, página 70. Continuação da narrativa. Tudo está certo até aqui. Quando, porém, o mais autorizado dos cabalistas ocidentais acrescenta que a luz astral, entretanto, não é o espírito imortal como acreditariam os hierofantes da Índia, nós respondemos que ele calunia estes hierofantes que nunca disseram semelhante coisa. E são as próprias escrituras purânicas exotéricas que desmentem por completo a imputação. Nenhum hindu jamais confundiu Prakrit com o espiritual imortal, e a luz astral está somente um grau acima do plano inferior de Prakrit, isto é, do cosmos material. Prakrit foi sempre a vida como Maya, ilusão, estando fadada a desaparecer com tudo o mais, inclusive os deuses, na hora do pralaya. E o Akasha, que não é, como vimos, nem mesmo o éter, com mais forte razão não poderia ser a luz astral. Os que são incapazes de penetrar além da letra morta dos Puranas fazem frequentemente confusão entre o Akasha, Prakrit, o éter e até mesmo o céu visível. É verdade que todos quantos traduziram invariavelmente a palavra Akasha por éter. Wilson, por exemplo, vendo que o Akasha era chamado a causa material do som. Aliás, sua única propriedade. Imaginaram em sua ignorância que era material no sentido físico. É verdade ainda que as suas qualidades características devem ser tomadas literalmente, então, uma vez que nada de material ou físico e, portanto, de condicionado e temporal pode ser imortal, segundo a metafísica e a filosofia. A consequência seria que o Akasha não é nem infinito nem imortal. Mas tudo isso está errado, visto que o pradhana, a matéria primordial, e o som, como propriedade, foram mal interpretados. A primeira palavra pradhana é certamente sinônimo de Mula Prakrit e de Akasha, e a segunda, som, o é de verbum, o verbo ou logos. Fácil é demonstrá-lo com o que se lê na seguinte passagem do Vishnu Purana. Observação 182, registrado por Wilson no volume 1, páginas 23 e 24. Continuação da narrativa. Não existia nem dia nem noite, nem céu, nem terra, nem trevas, nem luz, nem o que quer que fosse, exceto apenas o Uno, que é inacessível à inteligência, ou seja, o que Brahman e Pums, espírito, e Pradhana, matéria primordial. Ora, que é Pradhana senão Mula Prakrit, a raiz de tudo, sob outro aspecto? Porque conquanto mais adiante ali se mencione que Pradhana se funde na divindade, como todas as coisas para ficar tão somente o uno absoluto durante o pralaya, é aquele considerado como infinito e imortal. Eis a tradução literal. Um espírito Brahma Pradhanika, aquilo era. E o comentarista interpreta a palavra composta como um substantivo e não como um derivado que se empregou à guisa de atributo, isto é, como algo unido a Pradhana. Deve-se ainda ter presente que o sistema purânico é dualista e não evolucionista.
e que a esse respeito muita coisa mais se encontrará do ponto de vista esotérico no sistema Shankaya e mesmo no Manava Dharma Shastra, por meio deste último, difira do primeiro. Assim, Pradhana, inclusive nos Puranas, é um aspecto de Parabrahman, não uma evolução, e deve ser idêntico à Mula Prakriti Vedantina. Prakriti, em seu estado primário, é a Akasha, diz um sábio vedantino. Observação 183. Registrado em o artigo Os 5 anos da Teosofia, página 169. Continuação da narrativa. É quase a natureza abstrata. O Akasha, portanto, é Pradhana, sob outra forma, e como tal não pode ser o éter, o agente sempre invisível que a própria ciência física corteja. Não é tampouco a luz astral. É como já dissemos, o número do sétuplo Prakriti diferenciado. Observação 184. Na filosofia Shankaya, os 7 Prakriti, ou produções produtivas, são Mahat, Ahankara e os 5 Tanmatras. Veja-se Shankaya, Karika, volume 3, e o respectivo comentário. Fim da observação 184. Continuação da narrativa. A sempre imaculada mãe do filho que não tem pai e que não torna pai no plano manifestado inferior. Pois Mahat é o primeiro produto de Pradhana ou Akasha, e Mahat, a inteligência universal, cuja propriedade característica é Bud. Outro não, senão o Logos, dando-lhes os nomes de Ishavara, Brahma e Brava, etc. Observação 185. Veja-se em Linga Purana, seção 1ª, capítulos 70, página 12 e seguintes. E veja Vayu Purana, capítulo 4, mas, sobretudo, o primeiro Purana, na seção 1ª, capítulo 8, páginas 67 a 74. Fim da observação 185. Continuação da narrativa. Em resumo, é o Criador, ou a mente divina em sua função criadora, a causa de todas as coisas. É o primogênito. Dizem os Puranas que a Terra e Mahat são as fronteiras externas e internas do universo, ou, em nossa linguagem, os polos positivo e negativo da natureza dual, abstrata e concreta. E acrescentam. Segue o trecho. Deste modo, assim como as 7 formas, princípios de Prakriti, foram contadas de Mahat para a Terra, assim no período da dissolução elemental, Pratyhara, aqueles 7 voltam a entrar sucessivamente uns nos outros. O ovo de Brahma, Sarva Mandala, se dissolve com suas 7 zonas, Divipa, 7 oceanos, 7 regiões, etc, etc. Fim do trecho. Observação 186. Em Vishnu Purana, livro 6, capítulo 6, não há por que dizê-lo aos hindus que sabem de cor os seus Puranas, mas é útil recordar aos nossos orientalistas e aos ocidentais que consideram como autoridades as traduções de Wilson, que na tradução inglesa dos Vishnu Purana ele incorreu em contradições e erros crassos.
Neste assunto dos 7 prakrits, ou de 7 zonas do ovo de Brahma, por exemplo, há 2 versões em completa divergência. No volume 1, página 40, diz-se que o ovo é revestido exteriormente de 7 invólucros. Wilson interpreta assim: por água, ar, fogo, éter e ahankara. Embora não exista a última palavra nos textos sânscritos. E no volume 5, página 198 do mesmo Purana, se vê escrito: desta maneira foram as 7 formas da natureza Prakrit contadas de Mahat para a terra. Entre Mahat ou Mahabudhi e água e etc., a diferença é demasiado grande. São estas as razões por que os ocultistas não podem dar ao Akasha o nome de luz astral ou de éter. A sentença "na casa de meu pai há muitas moradas" pode ser comparada ao provérbio ocultista "em casa de nossa mãe há 7 moradas" ou planos, o inferior dos quais a luz astral está acima e ao redor do nosso. Os elementos, sejam simples ou compostos, não podem ter permanecido sempre os mesmos desde o começo da evolução da nossa cadeia. No universo, todas as coisas progridem constantemente durante o grande ciclo, e nos ciclos menores passam sem cessar por fases ascendentes e descendentes. A natureza jamais permanece estacionária durante uma vantara. Não se limita ao ser, mas está continuamente vindo a ser. Observação 187. Também assim é para o grande metafísico Hegel. Para ele, a natureza é um perpétuo vir a ser. Este é um conceito puramente esotérico. A criação, ou origem no sentido cristão da palavra, é absolutamente inconcebível. Como diz aquele pensador, Deus, o Espírito Universal, faz-se objetivo como a natureza, para dela emergir em seguida. Fim da observação 187. Continuação da narrativa. A vida mineral, vegetal e animal não para de adaptar seus organismos aos elementos predominantes na ocasião, e por isso aqueles elementos eram então apropriados para ela, como o são agora para a vida da humanidade presente. Só no decorrer da próxima ronda, a quinta, é que o quinto elemento, o éter, o corpo grosseiro do Akasha, se assim podemos qualificá-lo, tornando-se uma coisa familiar na natureza para todos os homens, como para nós e o ar atualmente, deixará de ser o agente hipotético de tantas coisas como é hoje considerado. E só durante aquela ronda serão suscetíveis de completa expansão os sentidos mais elevados, a cujo o desenvolvimento e evolução o Akasha preside. Na ronda atual, conforme já tivemos oportunidade de dizer, e quando chegar o momento adequado, é possível que o mundo venha a familiarizar-se com o conhecimento parcial da permeabilidade, esta característica da matéria que deverá desenvolver-se ao mesmo tempo que o sexto sentido. Mas, com o elemento seguinte a ser acrescentado aos nossos recursos durante a próxima ronda, a permeabilidade se tornará uma característica tão manifesta da matéria que as formas mais densas desta ronda hão de parecer às percepções do homem como um simples obstáculo comparável a um nevoeiro espesso de nossos tempos. E agora, voltemos ao ciclo da vida.
sem entrar na descrição minuciosa das vidas superiores, vamos concentrar a nossa atenção nos seres terrenos e na própria Terra. Esta última, segundo os ensinamentos, foi construída para a primeira ronda pelos devoradores, que desintegram e diferenciam os germes de outras vidas nos elementos, e é de supor que o façam de modo semelhante aos dos aeróbios, no estado presente do mundo, quando minam e desorganizam a estrutura química de um organismo, transformando a matéria animal e dando nascimento a substâncias de constituição variável. O ocultismo repugna, assim, a chamada idade azoica da ciência, mostrando que em tempo algum deixou de existir vida sobre a Terra. Onde quer que haja um átomo de matéria, uma partícula ou molécula, ainda que em estado supergasoso, existe vida, latente ou inconsciente que seja. Veremos agora mais um trecho. Tudo o que deixa o estado laia entra na vida ativa e é atraído ao torvelinho do movimento, o dissolvente alquímico da vida. Espírito e matéria são dois aspectos do uno, que não é nem espírito nem matéria, sendo ambos a vida absoluta latente. O espírito é a primeira diferenciação do e no espaço, e a matéria é a primeira diferenciação do espírito. O que não é espírito nem matéria é aquilo, a causa sem causa do espírito e da matéria, que são a causa do cosmos. E aquilo, nós o chamamos a vida una ou o sopro intracósmico. Fim do trecho. Observação 188. Trecho retirado do livro de Dizian, comentário, volume 3, página 18. Continuação da narrativa. Repetimos. Os semelhantes devem produzir as semelhantes. A vida absoluta não pode produzir um átomo inorgânico, seja simples ou complexo. E ainda no estado laia, existe a vida exatamente do mesmo modo que o homem imerso em profundo sono cataléptico continua a ser um vivente, embora com todas as aparências de um cadáver. Quando os devoradores, em que os homens de ciência, se assim o preferirem, poderão ver, com alguma dose de razão, átomos da névoa de fogo, ao que nada objetarão os ocultistas. Quando os devoradores, dizíamos, diferenciam os átomos de fogo por um processo especial de segmentação, estes últimos se convertem em germes de vida e se aglutinam de acordo com as leis da coesão e da afinidade. Então os germes de vida produzem vidas de outra espécie que atuam na estrutura de nossos globos. Assim, o globo, na primeira ronda, tendo sido construído pelas primitivas vidas de fogo, isto é, tendo sido formado como esfera, não possuía solidez nem qualidades, salvo um resplendor frio, sem forma, sem cor. E só no final da primeira ronda é que veio a desenvolver um elemento, o qual, de essência simples e, por assim dizer, ignorância, se converteu agora em nossa ronda, no fogo que nós conhecemos em todo o sistema. A Terra estava em seu primeiro Rupa, cuja essência é o princípio acástico chamado observação. Aqui a autora colocou 3 símbolos de 3 estrelinhas, não podendo mencionar o nome. Continuação da narrativa.
a que hoje se dá o nome de luz astral erroneamente, aliás, e que Eliphas Levi chama ignição da natureza, evitando provavelmente o verdadeiro nome. A respeito da luz astral, diz o mesmo Eliphas Levi em seu prefácio à História da Magia. Segue o trecho. É por meio desta força que todos os centros nervosos se comunicam secretamente entre si. Dela nascem a simpatia e a antipatia. Dela provêm os nossos sonhos e é ela que provoca os fenômenos da segunda vista e das visões extranaturais. A luz astral, operando sob o impulso de vontades poderosas, destrói, coagula, separa, quebra e reúne todas as coisas. Deus a criou no dia em que disse: Fiat luz. É dirigida pelos egrégoras, isto é, os chefes das almas, que são os espíritos da energia e da ação. Fim do trecho. Observação 189. Registrado na página 19. Continuação da narrativa. Eliphas Levi devia ter acrescentado que a luz astral, ou substância primordial, se é dela realmente que se trata, corresponde ao que, sob o nome de luz, lux, e segundo a explicação esotérica, é o corpo daqueles mesmos espíritos e sua própria essência. Nossa luz física é a manifestação em nosso plano e a radiação refletida da luz divina que emana do corpo coletivo daqueles que são chamados as luzes e as chamas. Mas nenhum outro cabalista jamais demonstrou tanto engenho e eloquência como Eliphas Levi para amontoar contradição sobre contradição e acumular paradoxo sobre paradoxo em uma mesma frase. Ele conduz o leitor através dos mais encantadores vales para depois abandoná-lo sobre um rochedo estéril e deserto. Diz o comentário. Segue o trecho. É por meio das radiações dos 7 corpos das 7 ordens de Dhyanis que nascem as 7 quantidades distintas elementos, cujo movimento e união harmoniosa produzem o universo manifestado da matéria. Fim do trecho. A segunda ronda traz a manifestação do segundo elemento, o ar, que asseguraria vida contínua a quem o usasse em estado de pureza. Na Europa, somente 2 ocultistas o descobriram e dele fizeram em parte aplicação prática, embora sua composição sempre fosse conhecida entre os mais altos iniciados orientais. O ozônio dos químicos modernos é veneno se comparado com o verdadeiro dissolvente universal, e deste nunca se poderia cogitar se não existisse na natureza. Segue outro trecho. A partir da segunda ronda, a Terra, até então um feto na matriz do espaço, principiou sua existência real. Já havia ela desenvolvido a vida individual senciente, seu segundo princípio. O segundo princípio corresponde ao sexto, o segundo é vida contínua, o outro a vida temporal. Fim do trecho. A terceira ronda desenvolveu o terceiro elemento, a água, e a quarta transformou o fluido gasoso e a forma plástica do nosso globo na esfera material grosseira, revestida de uma crosta dura, que hoje vivemos. Bhumi havia adquirido seu quarto princípio. Pode-se objetar que, assim,
não foi observada a lei de analogia em que tanto vimos e insistimos. Puro engano! Só no fim do Manvantara, depois da 7ª ronda, é que a Terra, ao contrário do homem, alcançará sua verdadeira e definitiva forma, o seu corpo concha. Tinha razão Eugênio Filaletos quando afirmava aos seus leitores, sob a sua palavra de honra, que ninguém ainda vira a Terra, isto é, a matéria em sua forma essencial. O nosso globo, até agora, se acha no estado camarúptico e do corpo astral de desejos do Ahankara, o cego egotismo, a produção de Mahat no plano inferior. Não é a matéria constituída de moléculas e muito menos o corpo humano. Shusla Sharira, que é o mais grosseiro de todos os nossos princípios. Esta qualificação corresponde na realidade ao princípio médio, o verdadeiro centro animal, sendo o nosso corpo apenas o seu invólucro, o agente e instrumento irresponsável por cujo intermédio se manifesta a besta que está em cada um de nós. Todo teósofo intelectual compreenderá o que queremos dizer. Assim, a ideia de que o tabernáculo humano é constituído por vidas inumeráveis, exatamente como o foi a crosta rochosa de nossa terra, em nada repugna os verdadeiros místicos. E a ciência não tem como objetar ao ensinamento, porque seu microscópio não pode jamais descobrir o último átomo vivo ou a última expressão da vida. Tal circunstância não basta para refugar a doutrina. Fim das observações comentadas do item 5, letra B. Veremos agora as observações comentadas do item 5, letra C. Ensina a ciência que nos organismos do homem e do animal, tanto vivos como mortos, formigam centenas de bactérias de espécies as mais diversas, que somos ameaçados externamente cada vez que respiramos com a invasão de micróbios e internamente por leucomanias, aeróbios, anaeróbios e muita coisa a mais. Mas a ciência ainda não foi ao ponto de afirmar, como o faz a doutrina oculta, que os nossos corpos, assim como os dos animais, as plantas e as pedras, são inteiramente formados por semelhantes seres, os quais, com exceção de suas espécies maiores, não podem ser observados pelo microscópio. No que se refere à parte puramente animal e material do homem, a ciência está caminhando de descobertas que irão corroborar plenamente esta teoria. A química e a fisiologia são os dois grandes magos do futuro, destinados a abrir os olhos da humanidade para as grandes verdades físicas. Cada dia que passa, mais se demonstra a identidade entre o animal e o homem físico, entre a planta e o homem, entre o réptil e a sua furna, a rocha e o homem. Pois o que há identidade entre os componentes físicos e químicos de todos os seres. A ciência química pode muito bem concluir que não existe diferença alguma entre a matéria de que se compõe o boi e a que forma o homem. Mas a doutrina oculta é muito mais explícita. Ela diz: não só a composição química é a mesma, senão que as mesmas vidas invisíveis e infinitesimais formam os átomos dos corpos da montanha e da margarida, e do homem e da formiga,
do elefante e da árvore que o abriga do sol. Toda partícula, chamem-na orgânica ou inorgânica, é uma vida. Todo átomo ou molécula no universo dá ao mesmo tempo a vida e a morte às formas, pois constrói mediante a agressão os universos e os efêmeros veículos destinados a acolher as almas que transmigram, assim como destrói e muda eternamente as formas, despedindo as almas de suas habitações provisórias. Cria e mata, gera e extermina, traz à existência e aniquila este mistério dos mistérios, que é o corpo vivente do homem, do animal ou da planta, em cada instante no tempo e no espaço. Engendra igualmente a vida e a morte, a beleza e a fealdade, o bem e o mal, e ainda as sensações agradáveis e desagradáveis, as benéficas e as maléficas. É aquela vida misteriosa representada coletivamente por miríades incontáveis de vidas, que segue em seu próprio caminho a lei do atavismo até aqui incompreensíveis, que reproduz os traços de família, como também os que encontra impressos na aura dos geradores de cada ser humano futuro. Um mistério, em suma, ao qual dispensaremos maior atenção em outra parte. Podemos, por enquanto, dar um exemplo a título de ilustração. A ciência moderna começa a descobrir que a pitomania, o alcaloide venenoso gerado pela matéria em decomposição e pelos cadáveres, e uma vida também, extraído com a ajuda do éter volátil, produz um aroma tão penetrante como o da flor da laranjeira mais louçã, mas que, privado de oxigênio, esse mesmo alcaloide ora deixa evoluar-se o mais agradável dos perfumes, que lembra o das flores mais delicadas, ora exala o mais repulsivo e nauseante dos odores. Suspeita-se que aquelas flores devem à pitomania o seu agradável aroma. A essência venenosa de certos fungos é quase idêntica à peçonha da cobra da Índia e mais mortífera das serpentes. Os sábios franceses Arnaud, Gautier e Villiers encontraram na saliva de homens vivos um alcaloide venenoso igual ao expelido pelo sapo, a salamandra, a cobra e o trigonocéfalo de Portugal. Provado está que um veneno dos mais letais chama-se pitomania, leucomania ou alcaloide. É gerado pelos homens, animais e plantas vivas. Gautier também descobriu na carne fresca e nos miolos de boi um alcaloide e venenoso que ele denominou xantocreatinina, semelhante à substância extraída da saliva venenosa dos répteis. Supõe-se que os tecidos musculares, os mais ativos dos órgãos da economia animal, sejam os geradores ou fatores de venenos que têm a mesma importância que o ácido carbônico e a ureia nas funções da vida, e são os produtos finais da combustão interna. E muito embora não esteja ainda de todo positivado que os venenos possam ser gerados pelo sistema animal dos seres vivos, sem a participação e a intervenção de micróbios, é indubitável que o animal produz substâncias venenosas em seu estado fisiológico, isso é, durante a vida. Tendo assim descoberto os efeitos
resta à ciência remontar às causas primárias. Não poderá jamais encontrá-las sem o auxílio das ciências antigas, a alquimia, a física e a química ocultas. Quanto a nós, sabemos que toda alteração fisiológica, além dos fenômenos patológicos ou enfermidades, sem falar na própria vida, ou melhor, nos fenômenos objetivos da vida, provocados por certas condições e modificações nos tecidos do corpo, que permitem ou abrigam a ação vital neste último. Sabemos que tudo isso se deve àqueles criadores e destruidores invisíveis, aos quais se dá o nome tão vago e genérico de micróbios. Poder-se-ia imaginar que essas vidas igníneas e os micróbios da ciência são a mesma coisa. Não o são. As vidas igníneas constituem a sétima e a mais elevada subdivisão do plano da matéria. Observação 190. O plano da substância física. Continuação da narrativa. E correspondem no indivíduo à vida una do universo, ainda que unicamente neste plano de matéria. Os micróbios da ciência estão na primeira e mais baixa subdivisão do segundo plano e do prana material ou vida. O corpo físico do homem sofre uma completa mudança de estrutura cada 7 anos, e a sua destruição e conservação devem-se às funções alternadas das vidas igníneas como destruidores e construtores. São os construtores sacrificando-se elas próprias sob a forma de vitalidade para conter a influência destruidora dos micróbios e proporcionando a estes o necessário, obrigando-nos, mediante esse freio, a construírem o corpo material e suas células. São os destruidores quando o freio desaparece e os micróbios, carentes de energia vital para construir, são deixados em liberdade e se convertem em agentes de destruição. Assim, durante a primeira metade da vida do homem, ou seja, nos 5 primeiros períodos de 7 anos, estão as vidas igníneas indiretamente ocupadas na construção do corpo material do homem. A vida percorre a curva ascendente, com a sua força utilizada para construir e fazer crescer. Passado este período, principia a idade de retrocessão. Esgotando-se a energia no trabalho das vidas igníneas, inicia-se a obra da destruição e da decadência. Pode ver-se aqui uma analogia com os acontecimentos cósmicos da descida do espírito na matéria durante a primeira metade de uma avantara, assim planetário como humano, e sua ascensão na segunda metade das expensas de matéria. Tais considerações são aplicáveis somente ao plano de matéria, mas a influência restritiva das vidas igníneas nas ínfimas subdivisão do segundo plano, os micróbios, encontra confirmação no fato descrito na teoria de Pasteur, de que as células dos órgãos, quando lhes falta o oxigênio suficiente, se adaptam a esta situação e fabricam fermentos, os quais, absorvendo o oxigênio das substâncias com que entram em contato, as destroem. Deste modo começa o processo de destruição pela célula que priva sua vizinha da fonte de vitalidade quando é insuficiente a provisão. E a ruína, de uma vez iniciada, segue em progressão constante. Experimentadores, como Pasteur, são os melhores amigos dos destruidores, auxiliando-os
e seriam os piores inimigos dos construtores se estes últimos não fossem ao mesmo tempo destruidores. Seja como for, uma coisa é certa: o conhecimento das causas primárias e da essência última de cada elemento, de suas vidas, suas funções, propriedades e condições de alteração, constitui a base da magia. Para Celso, foi durante os últimos séculos da era cristã, talvez, o único ocultista da Europa que estava a par deste mistério. Se mão criminosa lhe não houvesse posto termo à vida antes do tempo que a natureza lhe assinara, a magia fisiológica teria muito menos segredos para o mundo civilizado do que os tem agora. Fim das observações comentadas do item 5, letra C. Veremos agora as observações comentadas do item 5, letra D. Mas poder-se-á perguntar: quem tem a ver a lua com tudo isso? Que relação tem o peixe, o pecado e Soma, a lua? Da frase apocalíptica da estância com os micróbios da vida? Com os micróbios nada, exceto que estes se servem do tabernáculo do barro preparado para eles, como o homem perfeito e divino, tudo porque o peixe, o pecado e a lua constituem unidos os três símbolos do ser imortal. Observação 191. Nota da tradução francesa do volume 1, quarta edição de 1924, páginas 258. Segue o trecho. Um dos nossos companheiros da seção francesa da ST, no curso da revisão que se propôs fazer, juntamente com outro, na primeira edição da tradução francesa da doutrina secreta, indicou à senhora N. Besson uma retificação para ser levada a efeito nesta obra. A senhora Besson, no número de outubro de 1905, nas páginas 167 e 168 da Teoria Revisada, aprovou a retificação, manifestando-se nos seguintes termos: um distinto correspondente francês me fez observar, a propósito das palavras que terminam a estância 7 do quinto item e do comentário de Helena Petrovna Blavatsky na página 284 da terceira edição de A Doutrina Secreta, que no tocante à trindade caldeia, Oanis, Sines e Samas, peixe, lua, sol, seria conveniente substituir a palavra Soma por Samas. E acrescentou ele: isto constitui boa prova de que Helena Petrovna Blavatsky não compôs nem inventou as estâncias de Dizian, que na realidade foram por ela recebidas e interpretadas. Fim da observação 191. Continuação da narrativa. Eis tudo o que podemos dizer. A autora não tem a pretensão de saber a respeito desses estranhos símbolos mais do que o que se pode inferir das religiões exotéricas, ou do mistério, talvez, que existe por trás do Avatara Mitsaya, peixe de Vishnu, do Oanis caldeu, do homem-peixe, representado pelo signo imperecível do zodíaco, peixes, e que o Antigo e o Novo Testamento fazem evocar nas figuras de Josué, filho de Num, o peixe, e Jesus, do alegórico pecado ou queda do espírito na matéria, e da lua
no que se relaciona com os seus antepassados lunares, os Pitris. Por enquanto, talvez convenha lembrar ao leitor que, ao passo que os deuses lunares estavam associados em todas as mitologias, e particularmente na dos gregos, com os nascimentos por causa da influência da lua sobre as mulheres e sobre as concepções, o liame real e oculto do nosso satélite com a fecundação é até hoje completamente ignorado pela fisiologia, que considera superstições grosseiras todas as práticas populares relacionadas com o assunto. Porque seja inútil discutir o caso em todas as suas minúcias, só de passagem nós detemos aqui para dizer umas breves palavras sobre a simbologia lunar e mostrar que aquela superstição faz parte das mais antigas crenças, inclusive do judaísmo, que é a base do cristianismo. Para os israelitas, a principal função de Jeová era a de dar filhos, e o esoterismo da Bíblia, interpretado cabalisticamente, demonstra sem sombra de dúvida que o sanctum sanctorum do templo não era outra coisa senão o símbolo da matriz. Isso está hoje provado de modo insofismável pela leitura numérica da Bíblia em geral e do Gênesis em particular. A ideia herdaram-na os judeus certamente dos egípcios e hindus, pois o Sanctum Sanctorum está simbolizado pela câmara do rei na Grande Pirâmide. Para maior eludição do assunto e ao mesmo tempo salientar a enorme diferença no espírito da interpretação e no significado especial dos aludidos símbolos entre os antigos ocultistas orientais e os cabalistas judeus, encaminhamos o leitor à seção que trata do Sanctum Sanctorum no volume 4. O culto fálico não se desenvolveu senão após a perda das chaves que davam a real significação dos símbolos. Foi o último e o mais fatal desvio do caminho da verdade e do saber divino para a via lateral da ficção, alçada à categoria de dogma por obra de falsificação humana e da ambição hierárquica. Fim das observações comentadas da letra D e fim do item número 5. Sétima estância, item número 6. Desde o primeiro nascido. Observação 192. O primeiro homem ou o homem primitivo. Continuação da narrativa. O fio que une o vigilante silencioso à sua sombra torna-se mais e mais forte a cada mutação. Observação 193. Refere-se aqui à reencarnação. Continuação da narrativa. A luz do sol da manhã se transformou no esplendor do meio-dia. Esta frase, o fio que une o vigilante silencioso à sua sombra, torna-se mais e mais forte a cada mutação. É outro mistério psicológico que encontrará sua explicação nos volumes 3 e 4. Por ora, bastará dizer que o vigilante e suas sombras, sendo estas tão numerosas quanto as reencarnações da mônada, não constituem mais que um. O vigilante, ou o divino protótipo, ocupa o degrau superior da escala. A sombra, o inferior. Por outro lado, a mônada de cada ser vivente, a menos que a torpeza moral desta venha a romper o laço, fazendo-o extraviar-se
e perder-se na senda lunar, consoante a expressão oculta, é um Dayan Kohan individual, distinto dos outros, e com uma espécie de individualidade espiritual que lhe é peculiar durante um determinado Manvantara. O seu princípio espiritual, Atman, é naturalmente uno com o Espírito Universal Único, Paramatman. Mas o veículo, Vahan, que é o seu tabernáculo, Buddhi, faz parte integrante daquela essência dayan-corrânica. Nisto é que reside o mistério da ubiquidade, a que já referimos em páginas anteriores. Meu Pai, que está no céu, e eu somos um. Diz a Escritura Sagrada dos cristãos, e aqui, pelo menos, ela é o eco fiel do ensinamento esotérico. Observação 194, registrado em João, capítulo 10, versículo 30. Continuação da narrativa. Aqui se encerra o item número 6. Sétima estância, item número 7. Eis a tua roda atual, diz a chama à centelha. Tu és eu mesma, minha imagem e minha sombra. Eu revesti-me de ti, e tu és o meu Vahan. Observação 195. Vahan é veículo. Continuação da narrativa. Até o dia se conosco, quando voltarás a ser eu mesma, e outros tu mesma e eu. Então, os construtores metidos em sua primeira vestimenta descem à radiante terra e reinam sobre os seus homens, que são eles mesmos. Veremos agora as observações comentadas do item 7, letra A. O dia em que a centelha retornará à chama, em que se dará a fusão do homem com o seu Dayan Kohan, eu mesmo e outros, tu mesmo e eu. Como diz a estância, significa que no Paranirvana, quando o Pralaya tiver reconduzido não só os corpos materiais e psíquicos, mas também os próprios egos espirituais ao seu princípio original, as humanidades, passadas, presentes e até mesmo futuras, assim como todas as coisas, não formarão mais do que uma só unidade. Tudo será reabsorvido pelo grande sopro, ou, em outras palavras, dar-se-á a fusão de tudo em Brahman, ou seja, na unidade divina. Será isso o aniquilamento como pensam alguns. Ou é ateísmo, conforme pretendem outros críticos, os que adoram uma divindade pessoal e creem num paraíso antifilosófico. Nenhuma coisa, nem outra coisa. Será mais que inútil insistir nessa questão de ver um suposto ateísmo no que é espiritualismo no mais alto sentido. Supor que o nirvana é aniquilamento equivale a considerar também aniquilado um homem que está imerso num profundo sono sem sonhos, um destes sonhos que não deixam a mínima impressão na memória e no cérebro físico, por se achar então o eu superior da pessoa adormecida em seu estado original de consciência absoluta. Mas este exemplo corresponde apenas a um aspecto da questão, o mais material, porque reabsorção não é, de maneira alguma,
um sonho sem sonhos, mas antes pelo contrário. Existência absoluta, uma unidade não condicionada ou um estado que a linguagem humana é de todo incapaz de descrever. Estado do qual não se pode formar um conceito aproximado ou parecido, senão mediante as visões panorâmicas da alma, através das ideações espirituais da mônada divina. Com a reabsorção, não se perde a individualidade, nem sequer a essência da personalidade, se alguma restar, pois o estado paranirvânico, embora infinito do ponto de vista humano, tem um limite na eternidade. Depois de o haver alcançado, a mônada ressurgirá dali como um ser mais perfeito ainda, num plano muito mais elevado, para recomeçar o seu ciclo de atividade. A mente humana, em seu estado atual de desenvolvimento, pode apenas chegar a estas alturas do pensamento, não pode ir além. Vacila diante das bordas do absoluto e da eternidade incompreensíveis. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. Os vigilantes reinam sobre os homens durante todo o período de Satya Yuga e dos yugas menores até o início da terceira raça raiz, e são sucedidos pelos patriarcas, os heróis e os manes, como nas dinastias egípcias enumeradas pelos sacerdotes a Solon, até o rei Menes e os reis humanos de outras nações. Todos foram cuidadosamente anotados. Segundo os simbologistas, essa idade poética e mitológica não passa naturalmente de um conto de fadas, mas é de ver que existem nos anais de todas as nações crônicas e tradições que falam daquelas dinastias de reis divinos, de deuses que reinaram entre os homens, assim como os seus sucessores, os heróis ou gigantes. E é difícil compreender como seria possível a todos os povos que vivem sob o sol, alguns separados por vastos oceanos, e pertencentes a hemisférios opostos, inventar idênticos contos de fadas em que os acontecimentos obedecem à mesma ordem. Observação 196. Veja-se, por exemplo, a obra Os Mistérios Sagrados dentre os Maias e os Quiches, de Auguste Le Plongeon, em que se mostra a identidade dos ritos e crenças do Egito com os povos ali descritos. Os antigos alfabetos hieráticos dos maias e dos egípcios são quase iguais. Fim da observação 196. Continuação da narrativa. Seja como for que a doutrina secreta ensine a história, a qual, com ser esotérica e tradicional, não é menos digna de fé que a história profana, assiste-nos o direito de sustentar as nossas crenças tanto quanto um sectário religioso tem o de sustentar as suas, e um séptico as suas opiniões. E a doutrina secreta diz que os Dhyan Budas dos dois grupos superiores, a saber, os vigilantes e os arquitetos, deram reis e chefes divinos às múltiplas e diferentes raças. Os últimos destes governantes ensinaram à humanidade as artes e as ciências, e os primeiros revelaram as grandes verdades espirituais dos mundos transcendentes às mônadas encarnadas, que acabavam de deixar seus veículos nos reinos inferiores e haviam, assim, perdido toda a lembrança de sua origem divina.
Desse modo, como diz a estância, descem os vigilantes sobre a radiante terra e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Os reis concluíram o seu ciclo na terra e em outros mundos, nas rondas precedentes. Nos Mavantaras futuros, eles serão guindados a sistemas superiores ao nosso mundo planetário, e o seu lugar será ocupado pelos eleitos de nossa humanidade, os precursores no difícil e árduo caminho do progresso. Os homens do nosso próprio ciclo de vida serão, no próximo grande Mavantara, os instrutores e guias de uma humanidade cujas mônadas podem estar agora aprisionadas, semiconscientes, nos espécimes mais inteligentes do reino animal, enquanto que os princípios inferiores animam talvez os exemplares mais elevados do reino vegetal. Assim marcham os ciclos da evolução setenária na natureza cétupla. A natureza espiritual ou divina, a psíquica ou semidivina, a intelectual, a passional, a instintiva ou cognicional, a semicorporal e a puramente material ou física. Todas elas evolucionam e progridem ciclicamente, passando de uma para outra em um duplo sentido, centrífugo e centrípeto uno em sua essência última, e cétuplo em seus aspectos. Destes, o inferior é naturalmente o que depende de nossos 5 sentidos, que em verdade são 7, conforme mostraremos mais adiante, baseados nos mais antigos Upanishads. Isso em relação às vidas individual, humana, senciente, animal e vegetal, cada uma delas o microcosmos de seu macrocosmos superior. Dá-se o mesmo quanto ao universo que se manifesta periodicamente, tendo por objetivo o progresso em conjunto das vidas inumeráveis. As expirações da vida una, a fim de que, através do perpétuo vir a ser, cada um dos átomos deste mesmo universo infinito, passando do informe e do intangível pelas complexas naturezas do semiterrestre, a matéria em plena geração, para depois retroceder e tornar a subir a estados ainda mais elevados e mais próximos da meta final, a fim de que, repetimos, possa cada átomo alcançar por meio de esforços e méritos individuais aquele estado em que voltará a ser o todo uno e incondicionado. Mas entre o alfa e o ômega se estende o áspero caminho eriçado do espinho, que primeiro se dirige para baixo e depois sobe em espiral para o alto da colina, sim, sem cessar até alcançar o topo. Ao iniciar a longa viagem, o peregrino está imaculado, descendo cada vez mais na matéria pecaminosa e associando-se a cada um dos átomos do espaço manifestado, só depois de chegar ao fundo do vale da matéria e de haver lutado e sofrido através de cada uma das formas do ser e da vida, pode ele identificar-se com a humanidade coletiva. Percorreu então a primeira metade do seu ciclo. Essa humanidade, ele o fez segundo a sua própria imagem, a fim de ganhar a senda do progresso e subir sempre até alcançar a sua verdadeira pátria. O Deus tem ainda que escalar com o sofrimento o caminho escarpado do Gólgota da vida.
é o martírio da existência consciente de si mesma. Como Vishvakarman tem que sacrificar-se ele próprio para redimir todas as criaturas, para ressuscitar de entre as vidas múltiplas a vida una. Então, há a sua real ascensão para os céus, onde emerge na incompreensível existência e bem-aventurança absolutas do Paranirvana, e reina incondicionalmente, e de onde voltará a descer na próxima vinda, que uma parte da humanidade, atendo-se à letra morta, espera como o segundo advento e outra parte como o último Kalki Avatar. Fim do 7º item e fim da 7ª estância. No próximo áudio veremos as considerações finais e o final do livro.